E vamos lá, a tão aguardada, esperada live sobre traição. Gente, não é um tema fácil. Para mim também não é um tema fácil, porque existe muito julgamento acerca da traição, né? Existem muitas crenças acerca da traição. Então, toda vez que a gente vai falar sobre algo que as pessoas não estão esperando ou não acreditam, se torna algo difícil a ser falado, né? E o tema de hoje é traição. E eu quero falar para vocês 5 dinâmicas ocultas por trás de uma traição, para entendimento mesmo, para reflexão. Eu não estou aqui dizendo que é certo ou errado. Existem algumas dinâmicas ocultas, né, que o Bert percebeu, que a gente fazendo a constelação percebeu, e aí eu coloquei aqui o que pode estar por trás de uma traição, né? Então, você que chegou e tá aqui no Insta, gente, manda aviãozinho para aquela pessoa que tá presa à traição, que já foi traída, que pegou o namorado, marido, marida com outra pessoa e não tá conseguindo lidar com isso, né? Quais as dinâmicas ocultas que tem por trás disso? É bem legal quando a gente começa a ter esse entendimento, começa a olhar de uma forma diferente. É muito bacana, tá? Então, manda aviãozinho, manda coraçãozinho aí do lado, aperta o coraçãozinho. Ai, tô aqui! Agora tem uma galera no Face, aí, então o pessoal do Face também dá o seu like, compartilha, comenta, né? Depois a gente olha o que foi comentado, se existe alguma pergunta, se existe algo que a gente falou e não foi tão bacana assim. E o pessoal do YouTube, que também tá aí conectado, se inscreve no meu canal, que eu tô de olho em você, não se inscreveu ainda. Acompanha o vídeo e não se inscreveu para receber as novas notificações, os novos vídeos que estão no ar, né? Toca o sininho para receber as notificações, para receber os novos vídeos. Compartilha e também comenta, é bacana. Então é legal você assistir até o final, entender a dinâmica, não fugir da história aqui, né? Que tem pessoas que, bom, não sei, melhor, não quero ver, não quero saber, porque a hora que eu descobrir que a culpa é minha, aí o bicho pega. Então não foge, fica aí até o final, tem bastante coisa bacana, né? Eu gosto do tema, sim, é um tema polêmico, mas eu gosto de falar sobre isso. E aí, então, algumas pessoas daqui, principalmente daqui no Insta, já me conhece, já me acompanha, assiste as lives, acha bacana. Eu sou Ana Paula Veiga. Tem um pessoal que não me conhece ainda, que ainda não está entrando a primeira vez, está conhecendo agora e gostou do tema e entrou. Então, meu nome é Ana Paula Veiga, trabalho com constelação familiar, dou aula de constelação, faço a terapia da constelação familiar, né? E ajudo mulheres a serem mais seguras e decididas. E esse hashtag ajuda mulheres a serem mais seguras e decididas é porque, gente, é porque ao longo dessa jornada eu fui percebendo, eu fui observando que as pessoas saem, as mulheres, principalmente, homens também temos, né? Mas principalmente as mulheres saem do curso mais seguras mesmo do que elas querem, mais seguras do que elas são, mais seguras para a vida e saem mais decididas, tomando decisões, né? Reconhecendo as coisas na sua vida, assumindo as suas responsabilidades e até com mais força. Então, por isso que eu ajudo e falo assim, olha, se você está num momento de indecisão, se você está num momento de insegurança, seria muito bom se você quisesse, né, e pudesse olhar para isso de uma forma diferente, entender as dinâmicas que existem por trás de uma insegurança, por trás de uma indecisão, certo? E vamos lá, gente, vou falar sobre a traição, mas eu gosto sempre de começar esse tema com uma história, né? Uma história que faz a gente entender muito bem o que acontece. Vamos lá, gente, olha só. Eu estava assistindo uma série na TV que mostra os procedimentos da princesa quando ela vai casar com um príncipe, né? Ela é treinada, ela é dito, olha, você vai entrar para a realeza? Isso pode, você vai fazer assim.
a gente age assim, a cultura é dessa forma, né? E aí, então, ela tem aulas para casar com o príncipe, se ela não é da realeza. Ela tem que ter aulas, ou seja, né? Ela aprendeu, o sistema se abriu para ele e disse: olha, o nosso sistema é assim, assim, assado, é feito desta forma. E o que acontece é que quando a gente vai casar, ninguém dá aula sobre o sistema do nosso marido. Ninguém diz o que tem e o que não tem naquele sistema. Então a gente vai descobrir, vai ter que descobrir. E o que acontece? Que quando a gente casa, a gente acha realmente que é um casamento a dois, que vai estar eu e o meu marido para sempre, felizes para sempre. E aí a gente começa a se dar conta, depois que casa, porque é só depois que isso acontece, que eu não casei somente com ele, eu casei com um sistema familiar, que ele traz as coisas que vêm do sistema, que ele traz valores do sistema, comportamento, memórias, crenças, pertencimento, ele traz várias coisas do sistema que eu não me dei conta, eu nunca me dei conta que realmente ele fazia isso. E eu também trago coisas do meu sistema e eu trago, né? Observo que eu tenho as minhas crenças, que tem coisas que eu olho no sistema dele, ou seja, nele, e falo: meu Deus, isso está muito errado, não pode ser assim. Então, o que que acontece? Quando a gente casa, eu entro para o sistema dele e ele entra para o meu sistema. E aí há esse conflito, né, de sistemas. E o que acontece quando há esse conflito entre eu e ele, né? A gente precisa definir, decidir que linha que a gente vai seguir, o que que a gente vai fazer, qual hierarquia, qual ordem, qual pertencimento que a gente vai chegar, entende? E não é fácil, muitas vezes. O que que a gente realmente está escolhendo como casal. Às vezes só predomina ali a cultura, o sistema da mulher. Né? Então, porque no meu sistema é assim, aí então eu trago o casal para o meu sistema. E às vezes predomina o sistema do homem. Ela casa e ela tem que se adaptar, se entregar àquele sistema, às regras daquele sistema, né? Então, ok, se a gente já entender isso, que a gente casa com um sistema familiar, igual a princesa, a gente só não tem aula, tá? A gente só não tem aula de princesa, a gente só não sabe o que acontece, é no escuro, é diferente. Lá não, eles têm aula, a princesa tem aula para entrar no reino, né? Aí a gente casa. Quando eu entendo já isso, eu sei que vai haver muitas coisas ocultas que eu não sei. E é o que a gente vai olhar agora. O que será que tem por trás disso, né? Como se dá isso? E eu vou falar. Claro que tem várias dinâmicas, gente. Quando a gente constela, a gente fala: nossa, olha, não tinha olhado isso ainda. Meu Deus, mas eu tirei as 5 que mais acontece, que são as dinâmicas ocultas por trás de uma traição. Uma delas, e a gente não se dá conta, é quando a gente casa e o nosso marido, ele está casado com a mamãe. Ai, Ana, casado com a mãe? É. Uma delas é: o meu parceiro está casado com a mamãe. Se ele está casado com a mamãe, não existe nenhuma mulher melhor que a mamãe. Então, não adianta nada do que eu faça, nada do que eu seja para ele vai ser melhor do que a mãe dele. Casou com a mãe realmente é a mulher da vida dele. E como é esse casamento, né? Quando ele era pequeno, então, e o pai não foi bom o suficiente para a mãe julgou que o pai não era bom. Esse filho, quando nasceu, a mãe foi colocando ele no lugar do pai. Foi dizendo: você é um homem bom, a mamãe cria você para ser assim, né? Você cuida da mamãe. Então, esse filho vai crescendo com o sentimento de que a mãe é melhor. Aí, o que acontece? Olha isso. Se ele cresce com esse sentimento, e o inverso também é o contrário, tá? Se ele cresce com esse sentimento, a mulher, a esposa, não tem um lugar. Ela realmente, ela sente que ela não consegue entrar. Ela não consegue
ser a parceira dele, porque esse lugar já está ocupado. E aí, para manter essa relação, ela busca um outro parceiro também. Então, aí há uma traição, né, do lado feminino que está buscando algo para compensar a relação. Para que se você tem alguém, eu tenho alguém. Isso é secreto, isso é oculto. E acontece diversas vezes na constelação, quando a gente abre e a gente percebe uma traição. Agora, ai, Ana, mas é mais frequente o homem casar. O homem está casado, trair, desculpa. É mais frequente o homem estar na parte da traição. Quando o homem está na traição, na dinâmica inverso, é porque a mulher está no filhinhas do papai. A mulher é quem casou com o papai. A mulher é que está dizendo: eu não abro espaço para você, eu não deixo você entrar. Homem bom é o papai, homem que cuida, que faz. Inclusive, nessa mesma dinâmica, o que acontece? Ela acredita realmente que o papai é bom, que realmente o papai deu tudo para ela, e aí ela não consegue se entregar, fazer nada por essa relação. Por quê? Olha que incrível isso quando a gente entende isso, quando a mulher faz isso. Não você, né? Lá na Nova Zelândia, aqui não. Nem sei se o pessoal da Nova Zelândia está assistindo. Então, a filhinha do papai, né, que é casada com o papai, ela recebe todo o amor, carinho, atenção do papai de graça. Ela nunca fez nada para receber isso. Ela simplesmente é. Ela está ali, ela é a filhinha. E se ela é a filhinha e recebe tudo isso de graça do papai, quando chega o marido, o que ela quer? Receber também, quer que ele faça. Quer que não há equilíbrio. Ela gostaria que ele fizesse. Se ele não fizer, ela fica muito brava. Entende? Então, e a esposa, a mulher que está casada com o papai, já tem alguém. Ela realmente não abriu espaço. Aí ele, o marido, vai e faz a compensação também. Então, dos dois lados é verdadeiro. Será que eu traí ele ou ele me traiu? Por exemplo, será que eu já entrei num casamento traindo com o meu pai? Ou será que ele que traiu primeiro e eu traí com o meu pai? Muitas vezes eu já estava na traição. Ou ele, porque está casado com a mamãe, entende? Então, é difícil uma relação quando nós temos um dos parceiros ocupando já um lugar, né? Já com um lugar ocupado, que é ou do papai, ou se é homem, já está ocupado com a mamãe. É certa a traição nisso, porque a traição ela compensa e aí fica equilibrado. E aí, quando a gente ouve falar em traição, a gente fica muito, muito brava. Por quê? Porque na nossa cultura é ensinado que o homem, quando a gente casa, tanto o homem como a mulher, ele tem o dever de entregar fidelidade, né? De ser fiel somente àquela mulher ou somente àquele homem. Então, essa é uma das dinâmicas ocultas. Você estar casado, ou ele, com um dos seus pais, né? Ser a filhinha da mamãe ou a filhinha do papai. Certo? Coloca aí, comenta aí se você é uma dessas. Eu sou Ana, filhinha da mamãe. Meu Deus, falou tudo. Realmente, e é inconsciente, eu não tô culpando, sabe? Eu não preciso, você tá fazendo. Não, você precisa entender a dinâmica e se realmente você está nessa dinâmica, né? A outra que eu coloquei aqui, que acontece bastante, é um significado que eu dou, tá? Eu olho a relação dos pais ali, e aí eu vejo ou o papai fraco, ou a mamãe fraca, e quando eu observo, eu percebo que um deles é fraco. Eu olho essa relação e é uma relação que não dá certo, não é uma relação boa. O que acontece? Acontece que eu não quero ter uma relação boa. Acontece que eu signifiquei, não significa que eu signifiquei que o papai e a mamãe os dois juntos não foram felizes. Eles não tiveram um relacionamento de sucesso. E se o papai e a mamãe não tiveram uma relação de sucesso, olha a minha culpa
quando eu tenho uma relação de sucesso. Olha como eu me sinto culpada de fazer algo que os meus pais não tiveram, não puderam ter, não olharam para isso, sabe? E aí, o que eu faço? Uma autossabotagem. Eu realmente saboto aquela relação. É como se eu não tivesse o direito nenhum de ter um bom relacionamento. Eu ainda estou no campo, eu ainda estou tentando salvar aqui o casamento deles. O que é salvar a relação dos pais? É quando eu acredito que o papai e a mamãe sozinhos não dão conta. Mais ou menos assim, ó. Pai, não fala assim com a mãe. Ai, mãe, também não precisa tratar o pai desse jeito. Pai, já falei, leva a mãe no médico. Mãe, não sei o quê. Então, parece que essa relação tá no meu domínio. Parece que essa relação, se eu realmente não cuidar, ela não vai acontecer. Não dá certo. Então, eu ainda estou na relação dos meus pais. Eu ainda estou lutando para a relação deles ficar certa, do jeito que eu acredito que é certo. Não acredito que eu mereço uma boa relação. Afinal de contas, não dou conta nem da relação dos meus pais. Afinal de contas, nem consigo olhar para o que acontece entre eles, né? Não consigo ver a verdade do que acontece. Me sinto um fracassado de não conseguir arrumar essa relação. Então, essa também, gente, é uma das dinâmicas ocultas que ocorre por trás da traição, né? Então, depois a mulher trai ou o marido autossabota aquele relacionamento de alguma forma porque está acontecendo algo. E aí sim é para terminar o relacionamento. Acontece isso para terminar. Essa pessoa que ainda está na relação dos pais, dificilmente ela vai parar com uma pessoa. Sempre vai acontecer algo, né? Ou ele traiu, ou a gente brigava muito, ou ele era agressivo, enfim, qualquer coisa. Por quê? Porque ele não tem um tempo disponibilizar para essa relação. Ele ainda está preso no relacionamento do papai e da mamãe. E aí isso também é um motivo das traições, de uma das traições na relação, né? Agora, uma que ninguém fala mesmo, que é muito difícil perceber, é uma que acontece quando... Vou colocar a mulher aqui, tá? A mulher vive com os pais e ela tem um tratamento na casa dela muito rígido. Os pais prendem, segura, sabe? Tudo é limite. Eles realmente segura essa filha ao máximo, né? Coloca condições, não deixa ela fazer o que ela quer, não deixa ela sair, não deixa ela namorar, não deixa várias coisas. E ela vai se sentindo presa, ela não vê saída. Ela realmente é como se ela fosse, ela se sente, né? Ela se sente, não significa que os pais, eles estão educando da forma que eles acham melhor. Mas o sentimento dela é que eles estão sufocando ela. E aí, o que ela faz de forma inconsciente? Ela dá uma escapulida e engravida. Mas ela engravida com a pessoa certa. Qual é a pessoa certa? Aquela que diz, agora nós temos que casar. E ela diz assim, é verdade, a gente vai ter que casar. Então, essa do casamento, que ninguém esperava, o que aconteceu? Ela está traindo aquele homem. Hã? Sim, ela está traindo ele porque ela está dizendo a ele, ou ela está mostrando a ele que está casando por amor, que está casando pelo filho, que agora engravidou, precisa casar. Mas aqui, internamente, no inconsciente, ela está fazendo uma fuga, ela está planejando uma fuga. E é uma fuga da casa dos pais. Ela, ai meu Deus, agora eu consegui sair. E mais, essa filha, ela quer ir para longe, ela quer realmente sair dessa prisão. E aí quando ela casa, agora ela tá ali, né, no comando ou na casa que eles criaram junto ali. E aí ela tem uma certa liberdade. Então ela fica com a pessoa pela liberdade que ela tem de estar casada. E ela não separa por quê? Na maioria das vezes ela vai ter que retornar à casa dos pais. E aí então quem tá traindo nessa situação? Ela tá traindo, sim. Ela tá traindo porque ela tá dizendo para a pessoa de forma inconsciente, olha, eu estou com você porque você me tirou da casa dos meus pais.
E de verdade, gente, nessa dinâmica há uma profunda gratidão depois. Quando a pessoa vem se separar, mais velha, ela consegue entender que ele fez um benefício de tirar ela da casa dos pais, né? Então, ela trai primeiro. E aí, o que ele busca? De novo, lá vai. Uma compensação. Ele vai e trai ela. Por que ele trai? Ele busca algo para compensar aquilo que ela está fazendo de forma inconsciente. Mas a traição também é de forma inconsciente. A pessoa também está traindo ali de forma muito inconsciente, né? Então, não há julgamento quando a gente percebe o que eu estou fazendo, por que isso está acontecendo. Aí a gente sai do julgamento. A gente percebe muitas vezes na relação que o outro traiu para continuar na relação. Olha esse caso, né? Que é uma dinâmica oculta. Nasce um filho. Tava tudo lindo, tudo maravilhoso, a relação maravilhosa. Aí engravidou, a mulher engravidou, nasceu o filho. Quando nasceu o filho, essa mulher, olha o que ela faz. Ela pega o filho, é o bebê da vida dela, é o menino ou menina, não importa, da vida dela. Ela traz o filho e a atenção agora vai todinha para a criança. Não vai zero atenção para o marido, como se o marido em último lugar, marido não. Aí, o que acontece? Esse marido, ele se sente excluído. Por quê? Porque ela inverteu a hierarquia. Quem veio antes? Não é um relacionamento? Quem veio antes da criança? Não foi o marido? Não existe uma hierarquia? Não. Nessa hierarquia, ela colocou um bebê ali. Agora, o filho é o amor da vida dela. O filho ali, ele realmente vai ser a prioridade máxima dela. E ainda mais se ela briga ou se ela tem algum atrito com o masculino ali. O que ele vai fazer, gente? Se ele quer manter-se na relação, ele vai trair. Ele vai colocar um substituto. Já que ela está traindo ele com o filho, ele vai buscar alguém para substituir essa falta dela. Então, ele vai trair. E aí, o que acontece muitas vezes? Que a mulher não vê que ela está colocando o filho como uma prioridade. Ela não percebe que ela está cometendo uma traição. Por quê? A gente foi ensinado que a traição é sempre com alguém de fora. E percebe que todas essas linhas que eu falei, a traição é com alguém de dentro? A traição se dá quando a gente coloca uma terceira pessoa na relação. É ou não é? Agora, de que forma que a gente está colocando essa terceira pessoa? Ó, filho no meio da relação é uma terceira pessoa. Mãe ou pai no meio da relação é uma terceira pessoa. Relação dos pais que eu tô cuidando também é uma terceira pessoa. Então, eu tô cometendo essas dinâmicas ocultas na inconsciência, sem entender, né? Mas sim, há uma compensação. E a terceira é um aí a quinta, desculpa. E a quinta é um pertencimento, gente. É um pertencimento de quê? Se é o homem que está traindo ou a mulher, tá? Mas se é o homem que está traindo, esse pertencimento ele está dizendo: eu faço igual a você, igual ao sistema. Então vamos olhar para trás e perceber, o pai dele sempre traiu a mãe dele, sempre. Isso é normal. Isso é algo que eu não vejo nem como traição, isso é do homem. Ele mesmo diz, ele fala assim, ó, é assim mesmo, o meu pai também fazia, meu avô também fazia. Ele não percebe o quanto ele está ferindo ou o que ele está fazendo, ele só está cumprindo algo do sistema. Agora vamos para o outro lado, né? Já que uma relação é 50-50. Quando eu vou para o outro lado, eu tenho que perceber por que eu atraí um homem que trai. Porque eu atraí esse tipo de homem que tem esse pensamento ou esse pertencimento e que ele faz e que para ele é normal. Às vezes, gente, eu posso até reclamar, xingar, mas às vezes para o meu sistema também é normal. Às vezes eu vi o papai traindo, o vovô traindo, e eu realmente acreditei que aquela traição, que a traição era normal, que a traição era comum, né? Que era algo que... Sabe aquela frase que às vezes a gente diz, homem é tudo igual, vai trair mesmo, e eu tenho que manter essa relação. Ó, no meu sistema mesmo, quando eu me separei a primeira vez, a minha mãe chegou e disse, olha filha, você tem que entender algumas coisas, né? Que homem, eles realmente, isso acontece, é desse jeito, a minha mãe disse.
Então, eu sei que vem do sistema, que realmente esse sistema acredita que a traição é muito comum. E realmente, meu pai também traía. E aí, se meu pai trair, olha o pertencimento da minha parte também. Eu vou encontrar um homem que trai. Eu vou encontrar um homem que faça igual. E esse homem, ele vai estar honrando o sistema dele. Traição na certa. Então, o que que não resolve? Não resolve eu colocar a culpa 100% no outro. Não resolve sem antes assumir o meu lado, sem antes assumir o que realmente eu tô fazendo. Resolve ficar, nossa relação acabou porque ele me traiu, a 100% a culpa é dele. E a minha culpa eu nunca vou enxergar. Sabe o que vai acontecer? Eu vou encontrar outro homem e aí vai acontecer de novo, ou eu sou filhinha do papai, ou eu tô presa na relação dos meus pais, ou eu tô presa ao meu filho que eu já tenho do primeiro casamento. E o que que acontece na segunda relação? De novo ele me traiu. Até que eu chego e digo, Ana, olha, tive 4 relacionamentos, os 4 me traíam. Eu ainda não percebi que na relação de casal é 50-50 tudo o que acontece nessa relação. O que acontece nessa relação nunca vai ter só um lado para ser culpado ou só um lado para ser vitimizado. Tudo que acontece num relacionamento afetivo é dos dois. Os dois estão colaborando para essa relação, ser boa ou ruim, os dois, sempre, né? Se bebe, os dois. Se traz uma pessoa para dentro de casa, os dois estão fazendo isso, né? Eu também não posso dizer, não tô aqui para xingar o homem. Tem gente que fala assim, vai falar de traição, porque chifrou, ele é muito safado, muito sem vergonha. Não, eu não acredito nisso. Eu não acredito que ele está fazendo isso por safadeza, ele ou ela. Eu acredito sim que existe uma dinâmica muito forte por trás disso, da qual muitas vezes dói a gente olhar. Não é fácil ser uma mulher traída. Eu que fui, sei. Não é legal isso, né? Principalmente quando a cultura do nosso sistema hoje, por exemplo, que a gente olha, que a traição é algo ruim, que é algo feio. E de fato, não acredito que seja algo bom. Acredito que seja uma compensação. Nem bom nem ruim. Há uma compensação. Quando eu entendo esse jogo da traição, eu realmente não preciso ser mais traída. Eu não preciso mais trair. Quando eu entendo o jogo, o que tem por trás da traição. Porque enquanto eu ainda estou no inconsciente, eu estou traindo e estou sendo traída. Que eu nem sei por que eu estou fazendo isso, mas faço, né? Sabe que quando eu casei com meu primeiro esposo, meu primeiro marido, eu era muito nova mesmo. E ele me traía muito, porque também o meu pai traiu a minha mãe, enfim. E ele me traía muito. E aí eu lembro de uma vez eu falar assim, sabe o que eu vou fazer? Eu não vou me separar dele. Eu não ia, porque na minha cabeça, como meu pai faleceu muito cedo, eu dizia, né? A minha filha não vai crescer sem pai. Olha que loucura! A minha filha não vai crescer sem pai. Então, eu queria ele ali, perto da minha filha, para ela não sentir a dor que eu senti de ter perdido meu pai. E ele me traiu um monte. E aí chegou um momento da vida que eu já tinha cansado de terminar, voltar, que eu disse, beleza, sabe aquela história? Chumbo trocado não dói? Aí eu comecei a trair também. Porque daí realmente, você sabe que quando eu comecei a trair, equilibrou? Ficou justo? E até que o momento que eu percebi que realmente não era o que eu queria pra mim, mas eu não coloquei 100% a culpa dele. Aí o que acontece nisso? A relação acaba. É um consenso dos dois. Olha, terminou a relação, realmente não dá mais, das duas partes, né? Então também, isso é muito bom ter esse conhecimento. Se eu tivesse na época, acho que sei lá se eu poderia ter na época esse conhecimento, mas se eu tivesse, talvez eu teria feito diferente, né? A gente se sente traída porque há uma quebra da fidelidade prometida. Quando a gente casa com a pessoa ali no papel, existe uma promessa de que eu serei só seu, existe uma promessa que eu serei só sua. Então, na traição, há uma quebra dessa promessa. E aí há um rompimento que nunca mais volta a ser como era antes. Nunca mais. Mesmo eu conhecendo todas essas dinâmicas, não volta a ser como era antes, entende? Acontece que depois da traição, ou a gente
tem um novo casamento, uma nova relação, né? Sabe, algo se quebrou e precisa construir algo novo? Porque há muita conversa, né? Há muito entendimento, há muita alta responsabilidade. Se tiver tudo isso, volta. Se não tiver, fica na mágoa mesmo e na briga. E o que acontece às vezes é a mulher ficar na mágoa, né? E aí voltar com a pessoa porque gosta da pessoa, porque quer ela perto ou perto dos filhos, enfim. E aí qualquer coisa que essa pessoa faça, qualquer coisa, se ela chegou um pouco mais tarde do trabalho, aí vem à tona toda a história. É porque o dia que você me traiu com aquela mulher, com aquela sem vergonha, você fez isso, eu tô de olho em você. Quer dizer, fica uma coisa que ela fica amargurando, gente, por 10, 20, 15 anos, um tempão. Tudo que a outra pessoa fizer vai cair na traição, porque ela não foi olhada, porque ela não foi aceita aquela traição, porque eu não entendi a dinâmica por trás da traição. Então isso é muito ruim, viver uma vida presa a um movimento de traição, que é o que acontece, né? Ana, meu Deus, caiu um fichão. Bota aí se caiu um fichão pra você ou ganhou ali as moedinhas tudo do cassino, sabe? Meu Deus, realmente aconteceu comigo. E agora? Como que eu saio disso? E agora? O que que eu faço, né? Por exemplo, as filhinhas do papai, que realmente colocaram o papai ou a mamãe no lugar, né? Se coloca aqui como parceiro do papai, vai doer sim. Mas eu tenho que começar a abrir espaço para o masculino. Eu preciso começar a me entregar para o masculino, porque na maioria das vezes elas não se entregam ainda. Elas têm um masculino forte, né? Acontece algo aqui dentro e elas honram isso. Ai. Desculpa, gente. Só um pouquinho. Então, sair da relação dos pais. Se eu tô julgando, se eu tô no meio da relação dos meus pais, o que que acontece? Eu tô no meio da relação deles. Eu tô julgando esse relacionamento. Eu tô julgando essa relação como algo que aconteceu errado. Eu tô julgando essa relação fraca. Tô julgando essa relação que não é boa o suficiente. E aí eu tô me colocando o quê? Maior do que essa relação. Tô me colocando numa posição de cuidar desse relacionamento. Então, eu também tenho que sair do meio dessa relação. Eu tenho que me colocar no meu lugar, gente. É tão importante eu me colocar no meu lugar. Enquanto eu tiver no julgamento da relação dos meus pais, que é boa, que é ruim, que aconteceu isso, eu tô olhando com ar de julgamento, eu ainda estou trabalhando para essa relação. Todo filho, por amor, quer que a relação dos pais seja boa. Quer ver os pais felizes, né? Então, realmente, se eu não sair dessa relação, não tem chance no casamento, tá? E aí, o homem que honra o pai, que eu falei aqui, né? Ó, tô honrando meu pai, o meu sistema é assim, né? Há traição no meu sistema. Quando isso acontece, esse pertencimento, que é eu faço igual a você, papai, né? Se eu não perceber que isso está causando mágoa, que isso está causando dor a outra pessoa e que eu não vou parar em relacionamento nenhum, talvez, ou sim, tá? Ou sim, sem julgamento. Se ele encontrar a esposa certa, que no sistema dela rola a mesma dinâmica, meu filho vai viver a vida juntos. E mesmo com traição, sim, ela vai fingir a demência, fingir que não sabe de nada e vai manter a relação. Agora, se ela encontrar algo que no sistema dela é diferente, se esse parceiro encontrar algo que no sistema dele é diferente, aí não fica, não casa. E se isso causa uma dor para ele, então ele tem que começar a olhar para esse pertencimento, se realmente é isso, se realmente vale a pena, né? Ai, meu Deus do céu, não é fácil, não é fácil de jeito nenhum, né? Essas dinâmicas ocultas realmente colocam a gente para refletir, para pensar, né? Olha só, uma vez veio uma pessoa constelar e de verdade, ela veio constelar a agressividade do filho. Nada a ver, ela veio constelar porque o filho estava extremamente agressivo e quando ele, veio o marido dessa vez, veio constelar, a mulher já tinha constelado o filho.
Ela falou, não, porque o filho está fazendo isso, porque o filho aquilo. E nessa constelação que ela fez, ela, o pai e o filho, né? O filho não estava, o pai e a mãe ali. Apareceu que a criança tinha total fidelidade à mãe. Apareceu nessa constelação, quando ela dizia, é porque ele precisa do pai, porque o pai é ausente, porque o que está acontecendo é que ele quer trazer o pai de volta, e o pai trabalha demais, e o pai não dá carinho, não dá amor, não dá colo. Escuta, hein? E aí, nessa constelação, então, verificou-se que ela excluía o pai, ela não aceitava o pai, a criança estava ali fazendo por ela essa exclusão. E aí a criança sentia tudo isso. Havia uma agressividade. E aí eles constelaram, isso melhorou. E aí eu mostrei nessa constelação como foi, o que estava acontecendo, a dinâmica dessa criança estar agressiva. Melhorou horrores. Depois ela falou, Ana, meu Deus, se eu soubesse tinha constelado antes, foi maravilhoso. Aí, um certo dia aparece o pai para constelar. Beleza. Que você veio constelar a agressividade dele. Nossa, você tá extremamente agressivo. Não tem o que a gente faça. Sabe, a criança vai na escola, a diretora reclama, chama os pais lá. Por quê? Porque há uma agressividade que não consegue conter, nem conversando com a criança. E aí, nessa constelação, apareceu o quê? Apareceu uma amante, uma pessoa do pai. Nessa constelação. Ana, o que tem a ver a agressividade? Só escuta. Com uma amante do pai. E a sorte que o pai foi constelar sozinho e ele foi olhar, porque a mulher falou, não sou eu, é você, ele tá fazendo por você. E aí, o que acontecia para a criança estar tão agressiva, tá? Os pais estavam num conflito muito grande. Os dois brigavam quase que todo dia. Na verdade, quando colocou o pai e a mãe e a criança, os pais não se olhavam. Sabe quando cada um olha para um lado? Não se suportavam mais. Chegou num ponto que nenhum queria olhar para nenhum. Essa criança, aqui ó, no meio do casal, né? Ela fazia algo, expressava algo do jeito que ela sabia. Para quê? Para que o casal voltasse. Para que o casal olhasse de volta para a criança, olhasse para a relação. Então essa criança ela conseguia chamar a atenção de tal forma que, olha, eu tenho problema, vocês não podem ir, vocês têm que ficar comigo. É um mecanismo de defesa da criança. Ela ama os pais, ela quer os pais junto dela, entende? Então, a criança tá trabalhando para os pais, porque há uma desconexão dos pais, e essa criança tá no meio, trabalhando pela mamãe, né? E o pai? Por que você chegou nesse assunto, Ana? Porque na primeira constelação a criança era todinha da mamãe. Era muito certo que esse pai ia trair. Era muito, do jeito que a mãe fazia, é o meu filho. Eu faço. Você é ausente. Você é isso. Aqui. Esse é o homem da minha vida. Muito certo na primeira constelação, já tinha visto que esse homem ele ia trair. Ele ia buscar uma compensação de alguma forma. E aí com o casamento assim, né? A mulher colocando filho, é meu, só meu, acontece isso mesmo, né? E a mulher não percebe que ela colocando o filho nesse lugar, invertendo essa hierarquia, ela tá acabando com o casamento dela. Ela não percebe. Muitas vezes, muitas mesmo, é até o homem que ela ama. Ela não queria acabar com ele, mas o impulso do filho é mais forte que isso, né? Teve uma outra constelação também que eu me lembro, dessa cliente que, meu Deus, ela era a filhinha do papai, mas, nossa, cuspido e escarrado. Tanto é que ela veio fazer o curso e quem pagou? O pai. O pai dava tudo, tudo pra ela. E aí, gente, eu me lembro dela, ela não conseguia ficar, ela fazia de tudo para o marido ficar com ela. Ela fazia de tudo. E esse marido, ela veio constelar, ele traía ela, mas ele não traía com uma mulher. Ele traía, sabe quando o cara fica com uma, você pega, fica com outra, você pega, né? Tem uma dinâmica aqui de traição mesmo, ele tá buscando algo, e ele buscava, os dois se amavam. Mas ela não dava zero espaço a ele. Do jeito que ela estava conectada ao pai, do jeito que ela era a filhinha do papai, o pai ainda dava carro, o pai ainda pagava casa, o pai pagava viagem, o pai pagava curso. Então,
ela presa a esse pai herói, a esse pai perfeito. Quando que o marido vai chegar aos pés do pai? Quando que o marido vai conseguir uma oportunidade com essa mulher? E eu falei de amor? Não se trata de amor. Ela ama ele, ela amava ele, tanto é que ela veio constelar desesperada. Só que aí, quando abriu a constelação, tava ela lá de ver o Grinalda com o papai. Tem uma foto circulando aí na internet que eu acho bem engraçada, sabe? O homem casado com a mãe, assim, de mãos dadas com a mãe, assim, de lado, e a esposa aqui, né? O homem estava casado com a mãe. É o que acontece, gente. A mulher estava ali no casamento, casada com o pai. Então, gente, antes de sair gritando, sair xingando, ai meu Deus do céu, isso é um horror. Olha, entenda o que realmente você está fazendo, né? E aí tem gente que eu já ouvi. Ai, pega uma água. Eita. Eu já ouvi, sabe? Ai, Ana, eu não vou me rebaixar. Ai, Ana, ele que me traiu. Ele que tem que pedir perdão. E, gente, de fato, resolver uma relação, entender o que você está fazendo também para que aquilo ocorra, não é um rebaixar. Não é, eu não vou me rebaixar. Não é um rebaixamento. Isso que você tem que entender. É um equilíbrio. É algo que só há realmente, eu sinto muito, só há a conexão novamente quando eu entendo que eu também fiz algo, né? E aí a gente acerta isso. Há também, para ficar justo, né, uma compensação. Então, quando o marido faz algo, o marido ou a esposa, tá? Tanto faz. É que como eu sei que eu falo mais para mulheres, eu tô explicando de uma forma no feminino. Quando o marido fez algo para a mulher, né? Ele realmente cometeu algo que magoou muito aquela mulher. Não é assim, eu entendo que eu tô colocando o filho no lugar. Não é dessa forma. E aí, perdoa o marido, se coloca totalmente a culpa nela. Meu Deus, a culpa é minha, eu que tô fazendo isso. Não. Quando o marido trai, existe uma compensação. Eu também tenho que fazer algo. É como se eu tivesse que botar ali o certo. Antes de reconhecer o que eu fiz, antes de reconhecer qual é a dinâmica oculta, há uma compensação, um equilíbrio. Então, quando eu faço algo menor do que ele me fez, algo que ele entenda que isso magoou, que isso foi ruim, aí então eu posso retomar essa relação. Agora, a dinâmica oculta serve para que não ocorra mais traição, que realmente não aconteça mais, né? E aí também, né, na dinâmica, às vezes, a pessoa diz assim, Ana, mas de verdade, eu amo meu marido tudo, mas meu filho é uma prioridade. Ele é pequeno demais, ele é só um bebê, então ele é uma prioridade para mim. Eu não consigo colocar um homem marmanjo que consegue se manter sozinha, consegue fazer as coisas sozinha, como prioridade. É ou não é? Tem mulher que vai olhar e ela vai dizer conscientemente, é verdade, meu filho é uma prioridade. Ok, ele é. Eu não estou dizendo que seu filho não possa ser, mas arque com as consequências. Lembra da constelação que eu falei? Arque com as consequências se futuramente a relação... Arque com as consequências de colocar o seu filho num lugar que não é o dele, com a consequência de o marido ir buscar alguém que não é o lugar dela também dentro da relação, né? Então eu preciso observar e realmente ver se isso vale a pena. Agora, se eu já não gosto do marido, se realmente essa relação não tá boa para mim, ok, porque de alguma forma isso vai acontecer. E tem mais algo que eu quero dizer quando a gente coloca o filho numa redoma, quando o filho é 100% prioridade para a mãe. O que acontece é que a gente sufoca ele, coloca ele num lugar que é pesado, né? Ele, o filho ou a filha, sabe? Coloca ele numa situação que ele vai, depois, lá na frente, ele vai sentir aquele fracasso, aquele peso de não ter feito a mãe feliz como ela acreditava que era para ele ser, para ele fazê-la feliz. É ou não é? De verdade, eu não tô aqui para que vocês concordem comigo, tá? Eu tô mostrando algumas dinâmicas, né, 5, que acontece
ocultas por trás de uma traição. Tô mostrando aqui. Às vezes eu me identifico com uma delas. Às vezes eu digo, nossa, Ana, exatamente o que aconteceu comigo. E às vezes não, gente, tem diversas. Então, às vezes eu tô em outra dinâmica que não uma dessas, e tudo bem. Eu não vou ficar aqui falando, né, de que forma, de todas as formas que pode acontecer. Mas as mais comuns são essas, tá? O que não resolve também, né? Porque assim, ó, eu não tô aqui para resolver essa situação, mas tô aqui para trazer uma consciência, né? Então, tem gente que prefere sentar, chorar, chorar, chorar e voltar pro marido, porque não sabe o que vai fazer, senta, chora e volta. Tem mulher, a vingativa, a escorpiana, não mexe com a escorpiana, hein? Que ela vai sair falando mal do marido a rodo, que ela vai, porque ele me fez, olha o que ele me fez, olha como ele é, olha como ele agiu, que palhaçada. Então, vai sair falando mal do marido na vingança. Só que depois, já percebeu? Ela vai fazer um barraco com o escarcéu e depois ela vai querer voltar com ele. E depois ela percebe que ela gostava dele. E depois ela se dá conta que ela também, o que ela também fazia, né? Então, então não vai resolver isso, de verdade. Vai ficar pior pro seu lado depois se você tiver voltar com ele. É melhor isso vocês resolverem entre vocês, ficar ali dentro do casamento mesmo, essa traição, do que fazer todo um escarcéu, né? Enfim, tem gente que prefere realmente ou culpar o marido, dizer a culpa é 100% dele, ele acabou com a relação, ele acabou com a nossa relação, olha o que ele fez e não se dá conta de nada, entrar no vitimismo. E tem gente que vai lá e bate na mulher que entrou na sua relação. Quer dizer, se eu tenho um compromisso, um contrato, que é um casamento com o meu marido, eu e meu marido, nós fizemos um contrato, eu e ele. Por que que a terceira pessoa, ela entrou na relação e não ele trouxe ela para a relação? Por que que ela tem que apanhar? Por que que eu tenho que, né, bater nela, ou tirar ela à força, ou ameaçar ela para sair da relação? Por quê? Se o contrato é entre eu e ele, eu tenho que conversar com ele, né? Então, eu acredito que é um jeito errado ou uma visão errada, distorcida do que é essa traição e de como eu posso superar essa traição. Desse jeito você não vai conseguir superar. Como que eu vou conseguir superar? Tendo mais consciência. Realmente tendo a consciência de tudo que eu fiz, de tudo que ele fez, de como está a nossa relação, tendo consciência se eu realmente quero manter essa relação, se ela é importante desse tanto, ou existe outras prioridades. Então, a consciência sempre traz uma solução para aquela traição, para aquele relacionamento destruído. Depois, a autorresponsabilidade, né, gente? Eu me responsabilizar apenas por 50%, não é 100% não, apenas por metade de tudo que acontece nessa relação. Eu sou responsável 50%. Tenho que sair da vitimização. Se eu ficar na vítima, eu também não resolvo nada. Tem mulher que passa a vida na vítima, passa a vida sofrendo algo e a relação é uma bosta. Nem ela sai e nem ela está na relação. Ela está na vítima ainda, né? Então tá sofrendo de uma forma à toa. Isso não é bacana. Acredito que não é bacana. Eu não gostaria que isso acontecesse comigo. É ou não é? Eu realmente não gostaria. Gente, então é isso. São as formas de sair, né? Tendo mais consciência, autorresponsabilidade, saindo da vitimização. Acredito que se realmente a relação não for boa para mim, eu já expliquei, né, como a gente pode romper um ciclo, eu realmente deixo esse ciclo passar. Não fico presa à traição, né? E ficar presa à traição é ficar presa a essa relação. Mesmo que eu terminei, que eu separei, o que acontece? Joguei a culpa 100% nele, existe uma mágoa dele. É como se ele não pudesse dizer o que você está fazendo, porque ele também não consegue entender o que você fez. E aí eu vou para uma outra relação, presa nessa relação, presa nessa raiva, nessa mágoa. E aí é o que acontece na outra live, eu falei sobre isso, né? Como a gente pode estar presa a um relacionamento. Isso é muito ruim. Não traz coisas benéficas para o meu novo relacionamento, né? Então, o que eu trago aqui realmente é uma reflexão, é algo que você pode olhar e entender quais as dinâmicas ocultas e melhorar, né? Era isso que eu tinha para vocês nas dinâmicas. Espero realmente ter ajudado de alguma forma, né? Ter colocado você para refletir
de algum jeito sobre essas reflexões que eu coloquei aqui. Se você achou interessante mesmo, compartilha o vídeo, sabe? Passa para alguém que você acha que é interessante, né? Troca essa informação. É tão gostoso quando eu recebo um vídeo bacana. Eu acho que alguém pensou em mim, lembrou de mim fazendo esse vídeo. Achei tão bacana. Então, compartilha, dá o seu like, né? Ativa o sininho e se inscreve no meu canal. Tá bom, gente? Do mais, uma boa noite para vocês e até a próxima. Tchau!